Deputado, deixa eu fazer Eu quero fazer, na verdade, duas questões, né? A primeira que eu queria falar a gente tem visto aí, depois desse pronunciamento, principalmente do dia 7 de setembro, um movimento muito grande aí de defesa do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, sigo você nas suas redes sociais, já cheguei a ver em algum momento também você ali defendendo, né, a questão do impeachment do presidente, para que a economia volte a melhorar, pontuando muito bem esses pontos que você estava colocando ali, você defendendo essa questão, né? O que você acha, assim? Você acha que realmente resolveria o problema do Brasil se a gente tiver um impeachment hoje do presidente Jair Bolsonaro? Essa seria a solução de todos os problemas? As reformas iriam andar, a inflação iria diminuir, o preço do dólar iria cair? Qual que é o seu ponto de vista em relação à retirada do governo atual para a melhoria aí da nossa política e do nosso país como um todo? Bom, a primeira observação que eu faria com relação ao impeachment do presidente Bolsonaro é uma observação histórica, né? Durante muitas décadas, o Brasil teve nas margens, né, de ter subsequentes golpes militares, né? Isso aconteceu por conta, naquela época do Getúlio Vargas, ali no começo da década de 50, até 64, quando de fato aconteceu o golpe, né? Mas todo esse período, né, de quase 2 décadas de ameaças constantes de golpes militares aconteceram por conta da inexistência da ferramenta do impeachment, né? A gente vive em um sistema presidencialista em que um processo de impeachment é um processo extremamente traumático. Eu sou favorável a um sistema semipresidencial que diminua os custos de uma remoção de um governo incapaz, né, um governo incompetente, né? Eu acho que isso é fundamental porque a gente começa os eleitorais como país, né? Isso historicamente, né? Agora, o que a gente tem? Em primeiro lugar, a gente tem um presidente que cometeu de fato crimes de responsabilidade, né? Existem diversos pedidos de impeachment ressaltando os mesmos pontos que são bastante óbvios de crimes de responsabilidade. Então, existe hoje a existência de crimes de responsabilidade. Isso, para mim, é a condição sine qua non, porque se não tem crime de responsabilidade, a gente nem sequer fala de impeachment. Mas existem crimes de responsabilidade, portanto, hoje a gente tem, sim, o dever de falar sobre impeachment. O segundo ponto, que é um ponto mais de cenário, a gente tem hoje, nas pesquisas eleitorais, 2 líderes que representam opostos, né, em um ambiente extremamente polarizado que a gente tem hoje na política brasileira, né? E a gente tem hoje esses 2 presidentes que têm características muito semelhantes, né, que são líderes populistas, que não tem abertura para se fazer reforma, para tocar em reformas estruturantes, né? Como eu disse aqui, eu nunca vou conseguir ver o presidente Bolsonaro ou o presidente Lula indo em rede nacional, em horário nobre, pedir apoio da população para uma reforma administrativa que modernize a maneira como a gente trata funcionário público, que modernize a maneira como a gente avalia, premia bons funcionários públicos e também possa punir e até demitir funcionários públicos, coisa que hoje é praticamente impossível de acontecer, né? Um estado que tem 12 milhões de funcionários públicos que não pode demitir, né, seus funcionários, ele não tem como ser minimamente eficiente, ele não tem os incentivos alinhados. Então, a gente tem hoje um cenário muito complicado, né? A inexigibilidade de um desses 2 políticos, né, desses 2 líderes, para mim é fundamental para a viabilização de uma terceira via, tá? A gente não vai conseguir gerar espaço para uma terceira via se tiver Lula e Bolsonaro no ano que vem. Isso, para mim, é um ponto assim, extremamente claro, né? E por isso, né, e também por isso, eu acho que é fundamental a gente reforçar, né, a pressão para que o Congresso inicie o processo do impeachment, né? Com a inexigibilidade de um desses 2 líderes, a gente tem a viabilidade de uma terceira via. E como o presidente Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade, eu acho que o momento é muito urgente para que a gente avance com isso, né? Hoje, basta olhar as pesquisas, né, de intenção de voto, a gente observa que o cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo o Lula parecer alguém razoável diante do povo brasileiro, o que é algo extremamente lamentável, porque o lugar que o Lula devia estar era na cadeia, né? E todos nós sabemos disso. Agora, o que acontece? As intenções de voto do Bolsonaro nunca mudam, né? Estão sempre entre 20% e 25%. Né? Os que não
os que não sabem e os que ainda não puderam responder às pesquisas, né, até pouco tempo atrás, eram por volta de 50%, 55% de todas as pesquisas de intenção de voto. E esse número está caindo. Os votos que iam para os candidatos da terceira via estão caindo, né? E o único candidato que avança a passos largos e que hoje é o favorito para as eleições do ano que vem é o Lula. Então, de novo, só que diferente do Lula, quer dizer, diferente do Bolsonaro, que tem uma incapacidade enorme de lidar com os outros poderes, uma incapacidade até intelectual de compreender ideias, de, enfim, convencer pessoas, né? O Lula não, o Lula ele é uma pessoa extremamente esperta, que já teve lá por 2 mandatos, e se ele for eleito mais uma vez, é uma pessoa que tem capacidade de conseguir uma reeleição. Então a gente tem aí um cenário possível de ter por volta de quase mais 10 anos de populismo no Brasil, né? A luta que a gente tem hoje pelo impeachment vai muito além só das criminalidade do Bolsonaro. É uma luta de uma geração. Vai fazer a diferença da gente conseguir pensar e tocar essas agendas de reformas estruturantes no Brasil nos próximos 5 ou 10 anos, ou ter que esperar 10 anos para começar a discutir essas reformas em um futuro bastante longínquo. Então, no meu ponto de vista, essa é a luta mais importante, mais urgente hoje, né? A gente tem vários problemas de longo prazo, né, que eu disse, de reformas estruturantes, da melhoria da educação, que é a minha bandeira, né, que o que eu me dedico mais assim, no meu mandato na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, mas se a gente não lutar pelo impeachment, pressionar e viabilizar politicamente o impeachment, que está cada vez mais próximo, corre o risco aí de ter líderes populistas governando o Brasil pela próxima década e postergar as discussões que já estão há décadas postergadas por mais uma década. Isso é demais, e o número de países que eu disse, né, como República Dominicana, Guiné Equatorial e outros, né, países que nos últimos anos avançaram e passaram o Brasil em renda per capita, esse número de países vai aumentar cada vez mais. E se hoje a gente enxerga o Brasil como um país em desenvolvimento, muito possivelmente daqui a 10 anos, com esses 2 governos, a gente não consiga mais enxergar o Brasil dessa forma, e o mundo não consiga mais enxergar o Brasil dessa forma. Comece a colocar o Brasil naquela caixinha de países pobres e ponto final, né? E isso vai ter um impacto enorme no futuro das próximas gerações, e vai ter um impacto enorme, inclusive, em quem investe no Brasil, né? Quem investe na bolsa, em quem investe, os ativos não vão se valorizar como deveriam, e as pessoas vão ter uma qualidade de vida muito pior.